Mas assim, olhando a foto, até do meu Instagram eu postei a foto, você já vê que houve uma melhora da parte muscular. Claro que eu não sou forte, não tem... Vamos falar do corpo, então, calma. Vai ficar no corpo. O corpo. Porque é engraçado assim. Mulheres e homens, eu tô falando com você, acho que você é uma das primeiras pessoas que eu realmente converso sobre, de homem, eu digo, sobre dieta, sobre corpo, e eu vejo que, assim, a maioria dos homens, eles só tomam uma atitude quando eles estão ferrados de saúde, que é o que aconteceu com você. Isso. E nem isso assusta, que eu conheço muitos homens que eu sei que eles têm hipertensão, diabetes, tá? Ácido úrico também, obesidade mexe com muita coisa do corpo, né? E nem assim eles não tomam atitude. Muitas vezes a gente ouve eles falando assim, o cardiologista falou que se eu continuar assim eu vou morrer. E eles continuam assim, né? Então você conseguiu ter esse estralo de mudar de vida por conta da sua saúde. Foi o principal motivo de mudar de vida, foi por causa da sua saúde. Agora vamos falar do corpo, a sua imagem. Posso só complementar uma coisa que você Claro. falou? Eu tenho um cagaço de morrer, sabe? Eu vou ser bem sincero com você. Todo homem também, ninguém faz muita coisa sobre isso, né? Mas acho que aí você tem... É assim, existem níveis de cagaço nesse sentido, Aham. que no meu caso, a minha primeira experiência desse medo foi com o diagnóstico de câncer que eu tive no Sim. meio do ano, lá em Uhum. 2018. Então, aquilo pra mim foi assim, porque quando eu vi a palavra câncer, pra mim aquilo foi uma sentença de morte, Uhum. entendeu? Pra mim, porque que acontece? Eu peguei aquele resultado e eu fui pesquisar na internet, e era melanoma, não era, né, ainda mais Sim. agressivo ainda, e eu pensei que eu ia morrer ali, né? E aí, obviamente, depois a gente foi entendendo que, né, as coisas não são assim, que você tem tratamento e, de fato, né, eu ainda continuo fazendo acompanhamento, mas eu fiz o tratamento, fiz cirurgia Sim. e tal. Então, quando eu tive... Uma coisa, o cardiologista fala assim, você pode ter problema, mas aí eu fazia aquele exame de esteira lá e o cara falava assim, meu... Aí o médico ainda falou uma vez pra mim, nem tem muito valor pra você com essa sua barriguinha, não, entendeu? Então, tipo assim, eu tava bem, apesar de eu Aham. ter ali marcadores que mostravam, né? Agora, quando ela virou pra mim e falou assim que meu fígado, Uhum. que eu tava... ela falou assim, se você não tratar, você não vai levar 2 anos para você entrar na fila de transplante. Nossa. Ah. Aí aquilo para mim foi É. forte. Então isso foi muito forte para mim em relação a isso. Agora, tem pessoas que talvez pode ser que não faça tanto efeito. Para mim foi Sim. muito forte em relação a isso. Sim. É o que eu falei, né? Tem muito homem. Já teve amigos, pessoas, né, conhecidas falaram pra mim: meu cardiologista falou que se continuar assim eu vou morrer. E a pessoa continuou, assim, Mas entendeu? talvez pode ser um pouco abstrato você falar assim, você vai morrer. Uhum. Se a pessoa chegou para mim e falou assim, eu te dou Seu tanto tempo fígado para tá. você, Ah. para o seu fígado não aguentar mais, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, aquilo foi de fato assim muito forte porque tinha um direcionamento inclusive de tempo, Aham. entendeu? Pode ser que não seria, mas para mim foi forte. Uhum. E aí, aquela coisa, eu vou pagar para ver, É. entendeu? Eu não vou pagar Já para tá ver. na hora, né, de tomar uma Entendeu? atitude. E aí passa aquilo que eu falei, né? Uhum. Passa aquele filme na sua cabeça. Você pensa na sua mulher, você pensa nos seus filhos, você Filhos. pensa na sua carreira, Uhum. você pensa no que eu construí. Uhum. E eu falo, cara, eu tô no melhor momento da minha vida, Uhum. entendeu? E aí, não vai. Uhum. Aí você ia falar do... Do corpo, você começou a falar, né? Até, Isso. inclusive, foi uma promessa aqui que você me fez que você ia mostrar o tanquinho. Não, mas eu não tô tanquinho. Mas eu Tô vou deixar brincando. você colocar a foto na edição. Óbvio que A eu vou foto do pedir um antes e monte de depois. foto. É Vou isso pedir um aí. monte Pode de foto. colocar a foto na edição aí. Não, eu Aí tô brincando. Tanquinho vai ficar pra depois. vai ficar pra depois. Eu É, vou trabalhar próximo tanquinho. vídeo. Tanquinho Mas, do Anderson. isso. Do seu corpo mesmo, assim, fisicamente. E também questão da autoestima. Ou você Total. usar roupa e servir, ficar melhor, ficar mais bonito, É, né? eu fiz uma postagem no meu Instagram, porque assim, aí aquelas coisas, por exemplo, que às vezes você pode até colocar assim, tem uns que não estão nem aí, né? Mas Uhum. eu sempre fui muito vaidoso. Uhum. E eu sempre me cuidei muito, apesar de ter esse problema com a questão da barriga e tal. Mas eu sempre me cuidei muito da pele. Então, por exemplo, sempre usei muito produto, sempre Uhum. cuidei muito do cabelo, sempre gostei de me arrumar bem e tudo Uhum. mais. Então, sempre foi uma preocupação essa questão desses cuidados e tal. E eu nunca tinha postado uma foto sem camisa. Uhum. Nunca. E aí eu postei pela primeira vez uma foto que eu fiz na praia, Uhum. numa viagem que eu fiz
uns 2 meses atrás, que eu já tinha emagrecido muito, foi a primeira foto que eu postei. Então, de fato, você se empodera em relação à questão da autoestima, Sim. entendeu? Então, isso, para mim, foi muito bacana. Outra coisa também que foi bem interessante para mim, que na academia que eu treino, a gente já treina lá já faz uns 3 anos, né? Uhum. Bem antes da pandemia, ficou fechado na pandemia e tal. Uhum. E aí, tem uma galera que treina desde sempre lá. E você conversa, fala bom dia, tal, não sei o quê. Só que eles notaram o quanto eu emagreci. E um Uhum. dos caras chegou para mim um dia e falou assim, cara, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo que você vê aqui, que tá treinando, teve evolução. O cara pegou mais peso, o cara Uhum. evoluiu, tal, mas ninguém nessa academia teve tamanha evolução nesse ano como você teve. Uhum. A evolução que você teve foi incrível. Sim. Tanto a evolução com relação a perder peso, quanto a evolução nos exercícios que você faz, né? De conseguir pegar muito mais peso, de Uhum. conseguir evoluir na parte do mecanismo do próprio exercício. E aí, isso também me fortaleceu. Uhum. Tanto que eu me apego muito a isso. Então, ou Uhum. seja, não dá para se dissociar a força que a autoestima te dá, É. entendeu? Só que ao mesmo tempo também, isso te gera também uma certa preocupação com essa autoimagem, Uhum. porque você começa a se apegar muito àquilo. Então, por exemplo, Mas você acha ruim? não, Eu também não. mas eu tenho medo de engordar, muito medo de Mas é bom engordar. ter medo. É, né? Todo mundo fala pra mim, você não tem medo de engordar? Eu falo, tenho, e quero continuar tendo. Pois é, Porque olha o esforço que a gente faz. pois é. E aí, por exemplo, aí entra também aquele lado, aquele mesmo lado compulsivo de comer muito, ele vira Uhum. um lado compulsivo também de se exercitar muito. Sim. Então, por exemplo, o que que acontece? Vou dar um exemplo prático, recente. Sábado, por exemplo, eu saí para poder jantar, como a gente sempre Uhum. sai, né? Sai para almoçar, para jantar e tudo mais. Mas foi um dia que eu tirei para aquela refeição que a Uhum. gente chama de lixo, né? E de fato, eu faço 2 refeições de lixo por semana. Uhum. Eu comi muito bem, Uhum. né? Comparado do que normalmente eu como. No domingo de manhã, que nem era para eu ir na academia, eu fui fazer um cardio, Uhum. porque ainda que eu tinha aquela refeição do lixo, mas o medo de engordar me faz ali ter esse cuidado de ir lá e de buscar fazer uma compensação, Uhum. entendeu? Mas é porque você tá focado também, né? Tô Você não tá focado. desamparado É, com profissionais. Talvez até, não sei se você faz terapia, alguma coisa, mas até seria alguma coisa legal é, pra incluir, né? Porque é mais um profissional aí que tem gente cuidando do seu corpo, da sua saúde, e alguém cuidando da mente. da sua mente. Mas eu acho que você não vai ficar desamparado mesmo com os profissionais, assim. Então, é bom ter esse medo de engordar. E assim, fazer um cardio, provavelmente você não ficou lá se matando até fadigar, até Não, 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 machucar. não. Fiz 30 minutos de É, cardio, né? porque o que que você faria de exercício num domingo, por exemplo? Nada. Então, eu já faço todos os dias, porque que eu falo que eu faço exercício todos os dias. De domingo eu pego meu cachorro, vou andar no parque uma Sim. hora com ele. É o cardio que você Que você. fez. Sim. Entendeu? Acaba que. é. Então, isso aí tudo são coisas, por exemplo, que mudou, sabe? Uhum. E aí hoje, por exemplo, eu não me vejo comendo um pão francês. Aham. Ainda que, por exemplo, naquele sábado eu comi o pão francês ali com. Mas foi totalmente fora Uhum. daquele contexto normal, né? Que é o que eu tinha no dia a dia. E hoje, por exemplo, eu não sinto mais a falta. Uhum. Que para mim era essencial. Pensar que não teria um pão francês no café da manhã, para Sim. mim era uma Mas você coisa. não tem medo do pão, você só não sente falta mesmo. Eu não tenho Hum. medo do pão, Então é isso. mas de uma certa forma eu não preciso dele mais. Uhum. Isso Entendeu? é bom, né? Por Uhum. exemplo, eu acabei cortando o feijão, primeiro por conta do fígado e depois porque não sentia mais falta do É. feijão. Uhum. Então, hoje eu como, por exemplo, somente o arroz. Uhum. E arroz integral, que eu não comia arroz integral. E aí hoje, por exemplo, se for um arroz branco, eu posso até comer um pouco menos de quantidade, mas eu prefiro o integral, por exemplo. Uhum. Então, ou seja, é um processo de reeducação de É. fato. Só que, na minha visão, né? Na minha visão, vamos colocar a visão de um ex-gordo, talvez Uhum. seja um termo, um ex-gordinho, vai. Aham. Na minha visão, é um processo que você precisa
você precisa conjugar diferentes fatores para te ajudar nesse processo para que as coisas realmente fluam melhor. Então, o fato de eu buscar ajuda, de eu buscar uma orientação, de eu buscar ali um cara que depois virou meu amigo, que é o nutricionista, o próprio personal também que virou meu amigo, e são caras que me acompanham na rede social, são caras que até sentaram aqui nessa mesa, né? No caso do nutricionista sentou aqui, a minha médica também veio aqui, ela participou de um podcast comigo. São pessoas que elas começaram a me acompanhar na rede social e começaram a comemorar junto comigo. Devem ter até orgulho, né, de você, assim. Porque na hora que, por exemplo, eu postei a foto, meu nutricionista foi lá e comentou. Eu fiz um agradecimento para eles três, entendeu? Dizendo, tô postando essa foto, mas não posso deixar de agradecer fulano, beltrano, tal, que me ajudou nessa jornada e tal. Fiz esse agradecimento. Na hora, por exemplo, que eu pego os meus exames, eu mando para eles. Então, eu fiz todas as medições e mandei pro meu personal as medições. E aí, ele fica feliz com isso, entendeu? Então, ou seja, você começa a ver que não é só o fato de eles estarem ganhando, são profissionais, lógico, é o serviço deles, é o trabalho deles. Mas eles estão conectados com o seu objetivo. Sim. Então, há um processo de conexão. E você tem várias pessoas que estão torcendo por você nesse processo como um todo. E aí, junta com a satisfação que você se sente melhor, não somente a satisfação de se ver no espelho, ainda que a gente não vai ser hipócrita e dizer que isso não seja importante, Melhora porque muito, né? que foi uma coisa, inclusive, você falou, né, em Sim. relação a si mesma no nosso podcast. Mas a satisfação que você tem, por exemplo, de conseguir fazer as coisas com mais facilidade. Eu ia perguntar isso, Então, se por você exemplo, tinha limitações e agora você percebeu que sim. você tá fazendo coisas com mais facilidade. Por exemplo, para cortar a unha do pé, eu tinha uma limitação muito grande, difícil de cortar, porque na hora que eu ia fazer isso aqui, eu tenho dificuldade também de ter elasticidade, né? Então, eu juntava a dificuldade com a elasticidade e com a barriga que atrapalhava, né? Era Sim, complicado de conseguir cortar a unha do pé. E hoje, beleza. Outra coisa também, se eu deitava e precisava levantar, eu tinha um esforço muito maior e também não tinha o costume de fazer o esforço, por exemplo, de abdominal. Hoje, eu faço abdominal com peso. Então, tipo assim... Levantar é mais fácil. Hoje, por exemplo, foram 3 séries de abdominal, com diminuição de carga, começando com 15, com 20 e com 30. Aí eu comecei, acho que com 4 quilos e fui diminuindo e tal. Acho que foi isso. Então, ou seja, eu fiz 30, 15, 20, então foi quase 70 abdominais que eu fiz e tal, com peso. Então, tipo assim, pra quem tinha dificuldade de levantar do chão, pra hoje fazer 70 abdominal com peso, pô, entendeu? E fora tudo que eu já tinha feito, né? Que eu tinha feito 1 hora, abdominal foi só para fechar, né? Então, ou seja, isso melhorou pra caramba, né? Então, hoje eu corro na esteira, a minha passada mudou na esteira. Porque correndo menos 10 quilos na esteira é completamente diferente. O impacto no joelho. Então, tudo isso muda, né? Eu tive que mandar apertar todas as minhas calças. Todas as minhas calças. Você tem até que comprar novas, né? Pois é. Então, tipo assim, foi assim... foi um dinheiro que eu gastei para não perder as minhas calças. Aí, algumas camisetas eu tive que me desfazer, porque elas ficaram muito largas, entendeu? Porque elas já estavam um pouquinho larguinha, né? Já fez novas compras, já? Fiz novas compras. Não é prazeroso? É prazeroso. Então, ou seja, você começa a enxergar uma série de fatores que você vê que essas coisas mudaram, entendeu? A sua vida de uma certa forma, né? Mas é uma luta constante, né? Que você precisa ter. Porque, é como eu falei, né? E você também falou, o medo de engordar, você vai carregar aquilo lá com você. Você sabe que você pode voltar a engordar se você perder ali a mão do controle. Então, você precisa ter essa questão do controle. Então, por exemplo... e aconteceu uma coisa interessante. Quando eu recebi o diagnóstico da doutora, né, em relação ao fígado, foi numa sexta-feira. E na sexta-feira à noite, nós fomos para um resort. Meu, imagine eu chegando no resort, tudo all à vontade, inclusive, com tudo à vontade, depois de receber o diagnóstico daquele. Foi difícil, porque... Você fez a despedida ali ou você falou, não, eu vou comer de boinha? Eu comi de boa. Olha... Porque... Eu já ia ter pensado, vou me despedir aqui. Porque aí... Começar a dieta depois. Porque foi igual a história do bolo Puma que eu contei, né? Eu não tive ficou coragem... colado com aquilo, né? Entendeu? Eu não tive coragem de pegar o bolo Puma. Seria a história do cigarro. Eu nunca fumei, mas seria a história do cigarro. Assim, vou fumar o último cigarro? Não, joga tudo fora. Joga tudo fora. Vai então, doer menos. porque pra mim eu prefiro, tipo...
ser radical, Uhum. mas obviamente assim cada também. pessoa tem um comportamento diferente e tal, Uhum. né? Acho que assim, o que fica de aprendizado que eu posso carregar, não sei se você ia perguntar isso. Não, na verdade, vai falando aí, vou Falando. finalizar depois com uma pergunta. Acho que primeiro, se o especialista falar para você que você consegue fazer aquilo, Uhum. é porque é possível você fazer aquilo. Eu subjuguei o que eu era capaz de perder de peso. Uhum. E de fato. Eu também menosprezei o que era capaz de melhorar no avanço de peso, de levantar um peso, de fazer um exercício tal, de conseguir conquistar uma série e tal. E isso, eu já vi que isso não tem. Uhum. Aquilo que a gente acha que é o nosso limite, na verdade, o Se nosso sabotou limite ali, né? é muito sabotado. Uhum. Então, isso. Segundo, acho que é muito difícil você fazer as coisas por conta própria. E às vezes, talvez, o orgulho, porque eu digo por experiência própria, o meu próprio orgulho e talvez esse orgulho traz uma série de desinformação, nos faz cometer erros que você consegue ter muitos atalhos que naturalmente sozinho você não teria. Uhum. Então, a forma como o cara muda o seu exercício, que ele tá olhando você lá, e hoje, por exemplo, nós estávamos fazendo lá, ele só virou para mim e falou assim: dá uma olhada aquele cara fazendo aquela puxada lá. Ele falou assim, ó, ele tá machucando as costas dele da forma como ele tá puxando. Ele tá puxando no lugar errado, ele não tá conseguindo o que ele tá querendo conseguir e ao mesmo tempo tá machucando a lombar dele e Uhum. tal. Então, ou seja, são fatores que eu evito uma lesão, eu consigo ter um direcionamento para trabalhar melhor o músculo e tal. Então, é claro que nem todo mundo pode ter acesso a isso, mas existem formas de você se orientar muito melhor e fazer as coisas de forma muito mais Uhum. certa. E também a questão motivacional. Isso também é um fator muito importante. Então, as pessoas que estão à minha volta são pessoas que, primeiro, torcem e estão na mesma vibe que eu. Uhum. Então, uma coisa, se eu fizesse uma dieta, que eu fizesse exercício, se a Fernanda, minha esposa, não ligasse para isso. Uhum. Não, a gente tá junto, um tá apoiando o outro, um Sim. tá junto com o outro. Então, se a gente vai. E ela Hoje também nós vamos sair para emagreceu, comer. Ela né? emagreceu muito. Aham. Se a gente vai comer hoje, vai sair para jantar, a gente vai sair para jantar e vai apertar o foda-se isso Uhum. junto e pronto. Então, ou seja, isso também ajuda pra caramba. Sim. Então, não fica um tentando sabotar o outro, entendeu? Estão se incentivando. Porque um se incentiva o outro. Então, esse convívio que você tem as pessoas à sua volta influencia pra caramba. Uhum. Porque se um perde a mão, o outro, a tendência do outro também perder a mão. Sim. E o fato de você também curtir o processo. Então, cada quilo que eu fui perdendo, ou cada melhoria que eu tive, por exemplo, um peso lá, que eu comecei com 8 quilos, hoje de manhã eu bati 26 quilos. Uhum. Então, teve um lá que eu comecei puxando lá na máquina que estava com acho que 30 quilos. Hoje foi 75 quilos que eu Uhum. bati. Então, ou seja, eu não pulei dos 25 para os 75 Sim, e não foi saí uma do 8 evolução, para os né? 26. Mas eu fui comemorando cada Uhum. etapa. Uhum. E aí, comemorando, eu filmei, eu postei, entendeu? Foda-se a opinião dos Uhum. outros. E aquilo, de uma certa forma, serve também para motivar outras pessoas. E você Sim. percebe que outras pessoas que acabam se inspirando naquilo que você faz também se motivam. Da mesma forma também que o seu trabalho motiva muitas pessoas também. E nós Uhum. estamos aqui, de uma certa forma, ajudando nesse processo. Sim. Então, fiquei super feliz com tudo isso, alguns aprendizados que eu carrego. Sim, toda a evolução, né? Quem conhece meu canal deve estar achando um pouco estranho que tá muito sério esse bate-papo. Então, eu vou encerrar com uma pergunta bem escrachada. Ixi, Ficou mais fácil de ver o pinto? muito. Muito. O que Ficou mudou? maior. Ficou maior, eu tinha certeza. Certeza. Eu fiz um... É a maior Gente dúvida do de céu. todos os homens. Isso daí, se quando emagrece o pinto fica maior. Tá aí a resposta, gente. Fica maior. E aí, eu vou fazer um comentário que eu fiz ontem pra... Ontem foi quarta-feira? Hoje é Hoje é, quinta? hoje é sexta. Hoje é Hoje é sexta. sexta? Então, anteontem eu fiz... toda semana eu faço massagem, né? Uhum. E aí a moça que faz massagem em mim, aí eu tava conversando com ela aí, tipo, né? Já escrachada, a gente conversa Aham. de boas coisas e tudo mais e tal, porque ela acompanhou todo o meu processo e tal, então, enfim, né? Ela tem mais que intimidade ali nas Aham. conversas, né? Aí eu peguei e falei pra ela assim que eu senti que eu perdi muita gordura. Na testa. Aham. Exatamente. Ela falou assim, no pubis.
Eu falei assim, isso, chama pubis, é isso mesmo. Aí eu cheguei em casa e falei pra Fernanda assim, eu tava conversando com a... Emagreci no pubis. E ela virou pra mim assim, mas vocês conversam cada coisa, né? Pois é. E dá pra malhar também, né? Pra ficar menos flácido, assim. Sim. Olha, chique. Então, legal. fica maior, gente. Fica tá vendo, Cadu? maior, Fica ó. maior. Cadu, fica a dica, hein? É casado, Cadu? Aí, ó, fica a dica pra esposa Eu devo ter ajudar na dieta. Eu devo ter ficado azul, né? Ficou. Com a pergunta, não foi? Eu tô sentindo Ficou. calor. Menino. Não sou Pois só é. eu que passo vergonha aqui, não, viu? Você me pegou na pergunta. Mas eu sei bem, respondi bem. Sim, Respondi sendo sincero, né? É isso aí. É isso aí. Essa galera Legal. fazendo meu marketing. Obrigada, então, pela participação, gente. Eu Não que esquece agradeço. de dar o joinha aí no vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, tá? E obrigada. Obrigado. Adorei. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.